Isso mesmo. Muito bom. Joia. Então, o terceiro princípio: ame a Deus o suficiente para clamar por Ele. É o que esses homens fizeram, Asaf e Paulo. Ame a Deus, confie em Deus, ame o Senhor, a ponto de clamar por Ele. Asaf admitiu a razão de seus passos quase se desviarem. Olha o que ele falou. Falou com Deus. Né? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Está falando com Deus. A gente vê na Bíblia alguns salmos, principalmente alguns diálogos, né, da pessoa ali, o profeta, às vezes, falando com Deus, a gente nossa, parece que foi meio desrespeitosa. Deus não. Oi? Então, não é nada de respeitoso para Deus. Deus não fica ofendido quando a gente está buscando respostas honestas para aquilo que a gente está passando. Deus não encara de forma ofensiva para Ele, né? Claro que existe uma reverência, existe uma forma de falar com Deus, mas essas pessoas, o que é importante? Elas se voltaram para Deus. A realidade da vida delas, o seu pensamento, a referência que elas tinham era Deus. E elas se voltaram para Ele. E a Bíblia apresenta nos Salmos que o ímpio não faz isso. Para o ímpio, Deus simplesmente não existe. Ele não está nem aí, não busca respostas, muito menos para mudar algo importante na sua vida, a não ser que seja vantagem para os olhos dele. Ok? Mas esses homens estão buscando, estão sendo sinceros e falando com Deus sobre o que eles estão sofrendo. Quase chegando a perto de reclamar de Deus, às vezes a gente fica, né? Então ele fala em só refletir para compreender isso. Achei muito pesada a tarefa para mim, mas ele está falando, eu estava mal, né? Eu não conseguia nem pensar direito e começou a questionar certas coisas que em outra situação ele era tranquilo, mas no meio do sofrimento a gente começa a balançar, começa a sofrer de verdade e começa a ficar confuso. E por isso a importância, né, de uma teologia correta, bíblica na cabeça, porque na hora que acontecem as situações, dificilmente vai dar tempo de você chegar lá, bom, agora eu vou começar a aprender sobre o assunto de como lidar com o meu passado. Ali é complicado, né? Por isso estamos aprendendo antes. Paulo também ficou, né, confuso ao lidar com seu espinho na carne, 2 Coríntios 12:8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. 3 vezes a oração assim, eu orei tudo que eu podia. Eu orei muito. Eu pedi que aquilo fosse retirado. Eu não queria mais sofrer daquele jeito. Mesmo homem, né, que realizava coisas maravilhosas para Deus, o apóstolo Paulo era homem suficiente para clamar a Deus quando não entendia ou não gostava do que acontecia na sua vida. Por quê? Porque ele tinha intimidade com o Senhor. Por que a gente busca alguém quando está sofrendo? Porque a gente confia nessa pessoa. Paulo confiava em Deus. Paulo buscava a intimidade que ele tinha com Deus para qualquer momento. Qualquer tipo de coisa acontecer na sua vida, Deus era para ele o recurso que ele precisava e ele confiava que aquilo ia funcionar. Deus dava certo na vida de Paulo e dá na nossa também. Precisamos praticar mais isso, né? Somos de Jesus, vamos falar com ele sobre tudo o que acontece. Antes, na verdade, de falar com outras pessoas, pessoal. Temos que criar esse hábito, né? Primeiro, fala com Deus. Primeiro, busca o Senhor. Então, pode buscar outra pessoa também. Mas a primeira, nós queremos dizer assim, a primeira coisa, buscar a Deus. Primeira coisa, buscar a Deus. É um hábito. O nosso hábito, muitas vezes, é a primeira coisa. Infelizmente, hoje, é clicar no celular. Achar a resposta de alguma coisa. Com o seu sofrimento, deixa eu ver o que o mundo fala sobre isso. Não vai ter esperança nenhuma no coração. Né? Muito menos de mudar. Como seguidores de Cristo, somos convidados e ordenados a trazer nossos sofrimentos a Cristo. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Então o texto fala, ele sofreu, ele sabe o que significa isso. Ninguém precisa explicar para o Senhor Jesus assim, sabe, eu vou contar para você, sabe o que é o sofrimento? Ele sabe o sofrimento.
Ele quer que a gente conte o nosso para ele, mas ele sabe perfeitamente o que é sofrer, sofrer até a morte de cruz, sofrer a separação do Pai naquele momento. Tudo que a gente possa imaginar e não consegue, na verdade, Jesus sofreu ao máximo, máximo, máximo. E a implicação do texto de Hebreus 4, né, ela é clara. Desculpa, não está o texto, mas o texto eu não coloquei, né? Não. Mas Hebreus 4,16 diz: porque Jesus é o sumo sacerdote, no 15 ele fala no 16: acheguemo-nos, portanto, né, é uma implicação clara, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual é a ocasião oportuna? O sofrimento, com certeza, é uma ocasião oportuna. Então, porque Jesus é o meu sumo sacerdote, ele que sabe, ele inclusive intercede por mim ao Pai todo dia. Então, eu posso me chegar a ele confiadamente, a fim de receber misericórdia e graça quando eu precisar de socorro. Isso não é um conselho, pessoal, ok? Simplesmente. Isso aqui é um estilo de vida. Tem que acontecer dessa forma. Quando amamos, ou quando amarmos a Deus o suficiente para clamar por Ele, nós o encontraremos no trono da graça. O que a gente deveria ignorar ou negar nossas feridas quando temos um Salvador como Jesus? Porque é isso que está falando para a gente fazer. Falar, eu não estou sofrendo, pode deixar, eu me viro, ninguém se mete com isso. Como que essa pessoa vai experimentar o sumo sacerdote agindo na sua vida? Se ela não for honesta, o que está acontecendo no seu coração, na sua mente, seus sentimentos, ela não vai experimentar como Jesus é suficiente, como ele é confiável, como o nosso sumo sacerdote. Precisa clamar a Deus. Peça ajuda de outras pessoas, né? Sofredores autênticos estão dispostos a clamar a outras pessoas. Há poucas coisas piores do que sofrer sozinho, não é verdade? E o espírito independente, combinado com uma fachada falsa, é escolher manter os eventos dentro do balde 1 por mais tempo do que o necessário. Okay? Não precisa viver assim. Peça ajuda. Deus criou isso como recurso. Sofrer sozinho aumenta muito o sofrimento de alguém, porque Deus nos preparou para ver em comunidade, em igreja, né? E você, com um espírito independente, ter uma fachada, não adianta nada. Ele só piora. Porque a Bíblia fala, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Olha o que o versículo 10 diz. Porque se cair, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só. Então é muito importante viver dessa forma. Viver dessa forma é o privilégio do cristão. Então, a gente precisa aproveitar o recurso que Deus nos deu, né? Pertencer à igreja de Jesus nos dá o chamado e privilégio de chorar, abraçar, sofrer junto. Agora, temos que funcionar dessa forma mesmo. Graças a Deus, sei que a igreja, graças a Deus, funciona muito dessa forma, mas sempre temos que melhorar. E sempre temos que pensar. Gosto muito de, nesses dois versículos, né, levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, que é o amor, né, é amar de verdade. Eu gosto muito de pensar nesse versículo 12 e 15 de Romanos. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Gosto de avaliar minha vida de tempo em tempo, assim, olhar para a igreja, para as situações, assim, bom, pode ser que eu esteja me alegrando nesse momento, mas eu quero identificar, será que alguém está chorando? Será que alguém precisa que eu esteja perto, que outra pessoa esteja perto ali? Né? Porque é fácil, dentro do meu egoísmo, do meu coração, assim, se eu estou bem, se eu estou me sentindo bem, se eu estou me sentindo acolhido, se eu estou sofrendo, as pessoas estão me ajudando, supor que está acontecendo com todo mundo isso aí. E é mentira, isso é falso. Às vezes, nem todo mundo está sendo cuidado do jeito que eu gosto, que está acontecendo comigo, né? Por isso que a gente combate tanto, procura combater tanto essa questão de panelinha, de amizades autocentradas, relacionamentos que ficam ali lambendo um ao outro naquilo que não serve para nada, ok? Mas a Bíblia falou assim, a igreja para funcionar de maneira madura,
a ajudar pessoas a crescerem, lidar com as suas dores, continuarem sendo discípulos, discípulas úteis nas mãos do Senhor, ok? Não é para coisas ficarem em torno de mim mesmo, para eu me sentir bem. Onde está na Bíblia esse tipo de cristianismo? Em lugar nenhum, né? O cristianismo é para o cristão identificado, porque ele sabe assim, ó, como cristão, nesse mundo, Jesus prometeu, vou sofrer. Preciso saber que quando eu volto lá para a minha família, para a minha igreja, né, eu vou ser cuidado, eu vou ser assistido. Pessoas vão falar assim, né? É como exército. O exército vai para a batalha lá, vai para a guerra, alguma coisa. Você precisa saber assim, se eu voltar para o quartel lá, bom, alguém precisa, tem que ter cura de feridas, tem que ter coisas que vão me ajudar, tem que ter, encher a mochila de novo de comida para voltar para a luta, né? Então, a igreja é para isso. Tem esse aspecto muito importante. Umas perguntas aí para nós, né? Tem no seu material também. Acho que eu não coloquei aí. Não, mas tudo bem. Você tem sido honesto sobre os momentos difíceis que enfrentou no passado? Tem sido honesto? Realmente reconhecido o que aconteceu? Você tem reconhecido a profundidade da dor e do desapontamento? Guardar isso para você e não falar nem com Deus é auto-engano. Você não está esvaziando, não está tirando essas pedras do balde. Você tem depositado suas perguntas diante de Deus e do homem? Tem. Buscado ajuda, né? Tem clamado ao Senhor de forma real e sincera, a ajuda de Deus e de outras pessoas. Você tem se cercado de amigos espirituais que poderão ajudá-lo a entender sua situação à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, certo? E dos abundantes recursos que são seus em Cristo, que estão na palavra lá também, mostrando para nós quais são. Amigo é aquele que vai dar o conselho segundo a palavra de Deus. E não tenha medo de questionar qualquer pessoa não, tá bom? Qualquer pessoa, seu amigo, explorador, pastor, o que quer que seja. Quero saber se o que eu estou ouvindo, porque se eu estou buscando conselho, pressupõe-se que eu quero seguir o conselho. Agora, se eu vou seguir o conselho, eu quero ter certeza que é o conselho de Deus, não é da cabeça de outro pecador, não. Se eu não tenho segurança para mim, pode me colocar numa situação ainda pior. Se você pode exercer essas perguntas que estão no material aí, que mencionou agora, então provavelmente no seu caso o balde 1 está vazio. Agora, a gente está tratando inicialmente, vai continuar, tá bom? Para ver se ele está vazio mesmo. Vamos continuar aqui. O balde 1 poderá ser realmente esvaziado? O que significa o balde 1 vazio? Não vai ter mais problemas. Seus problemas acabaram. O cristianismo está vagado. Então, assim, não tem mais nada, mas novos não vai entender nada. Tudo bem. Depois vocês procuram informações. Por falar em informações, eu esqueci de dar um aviso, né, Gabi? A Gabi já fez a folha, tá ali na porta, né? Quem quiser colocar o nome ali, na lista, se o nome não estiver na lista, no livro da Bíblia, quer dizer, no livro coisa, você está fora. Então, você bota o seu nome ali, quantos exemplares você quiser, tal, se tiver algum outro livro do Lucas, você coloca pelo nome que ela vai depois providenciar isso para nós. Então, o balde 1 poderá realmente ser esvaziado? O que significa esvaziado? Não vai ter mais problema, não vai ter mais luta nesse mundo? Não. Não é isso que vai acontecer, sabe? Significa que você deu os passos, esvaziar o balde significa que você deu os passos que Deus quer no processo de lidar com o evento do passado no qual você não causou nada errado. Você foi vítima, você é inocente. E reagiu bem. Mas você precisa ter certeza de você. Eu tenho certeza, eu lidei com isso mesmo da maneira de Deus. Ok? Então, e continua aqui. Encare biblicamente. Primeiro é assim, você fala com Deus, né? Encare o sofrimento de maneira honesta. Agora assim, ó. Parte do tratamento também no Salmo 73 é encare biblicamente. Então, a gente tem uma transição importante. Depois de Asaf falar tudo o que ele estava pensando, sentindo ali a respeito da situação, que ele sofreu a tentação, que ele invejava os arrogantes, ele falou assim, pô, a vida deles parece maior que a minha, melhor que a minha e tal. Ele chega num ponto por ele questionar tanto o que Deus estava fazendo, o que aconteceu com as pessoas, não acontecia com o seu próprio coração. Aí Deus responde assim, ele responde a ele, né? E ele chega a essa conclusão.
até que entrei no santuário de Deus e atirei com o fim deles. O que Deus fez? Falou assim, Asaf, você está esquecendo de uma coisa. Eu não prometi que o ímpio aqui, a vida dele ia ser massacrada nesse mundo, que tudo que ele fizesse dar errado. Eu não prometi em lugar nenhum da Escritura isso aí. Prometi que assim, assim, aqui se faz, aqui se paga. Onde está isso na Bíblia, pessoal? Aqui se faz, e muitas vezes não paga aqui, por quê? Porque Deus não preparou esse momento para o ímpio pagar nada. É depois. Ele pode ter algumas consequências, vai ter muitas vezes, mas Deus preparou isso aqui, ó. Até que entrei no santuário de Deus, onde havia ali, né, a comunhão com o Senhor, onde os sacrifícios eram feitos. Eu falei assim, ó, e Asaf percebeu que eu tenho acesso, né, eu estou no time certo. Eu estou do lado de Deus. Esses caras estão fora, nem podem participar disso, eles não têm relacionamento com Deus. Eles estão perdidos. Eles vão terminar totalmente banidos da presença de Deus. Eles não têm acesso nem aqui e nem vão ter depois. Vai chegar a prestação de contas. E o Senhor me livrou disso. Eu era que nem eles. Meu coração até queria ser uma deles. Eu estava até tendo inveja. Mas o Senhor me separou. Eu não faço parte desse grupo. Eu não quero ser ímpio. Ó, seu pai, aí acordou. Assim, caramba, eu percebi que o que eu tenho em Deus é o que eu preciso. Deus está cuidando de mim, eu estou do lado certo. E esses caras, essas situações vão ter um fim. Elas vão ser resolvidas. Essa vida de impiedade não vale a pena, ele percebeu. Que eu estava invejando, estava louco. Né? Ficou louco por um tempo. Né? Oh, que isso? Então Deus ensina que nós podemos ser ricos de esperança e que esperança verdadeira se fundamenta nas verdades que Deus registrou para nós. Ok? Nós podemos ter essas verdades na nossa vida. E o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino que foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Foi o que Asaf lembrou. Foi o que Paulo colocou para nós em Romanos. Deus não vai falhar comigo. Não é porque está acontecendo uma situação que eu não gosto, não é porque eu estou sofrendo agora, que vai dar errado a minha vida. Tem um registro de muita coisa na Escritura que mostra assim, vai dar certo para aquele que anda para o Senhor. Não importa o que aconteça aqui, é garantido, o time já venceu. Já acabou o jogo, na verdade. É só uma questão de o povo começa, nossa, acabou mesmo. Era do jeito que o placar estava garantido já. Espera um pouco, anda comigo mais um pouco. Paulo falou disso. Sofrimento do presente não são nem para ser leve, chamou de leves momentâneos. Aqui falou leve momentâneo, foi o apóstolo Paulo, pessoal, que não passava nada leve. Assim, leves e momentâneos comparados com a glória a ser revelada nos filhos de Deus. Mas isso aqui não é nada. Daqui a pouco, pensa, onde está Paulo agora? Onde estão os perseguidores de Paulo? Onde estão os grandes imperadores romanos agora? Que tinham, né? Nero. Nero foi no tempo de Nero. Nero que Paulo foi morto. Foi decapitado, a tradição fala, né? Onde está Nero agora, será? Será que ele está governando alguma coisa? E Paulo? Daqui a pouco a gente encontra com o Paulo lá, né? Que bom, quero passar. 44,5 no segundo tempo e não tem prorrogação. Tem. E o juiz? É nosso também. Mas ele não é esquece. Corintiano, né, mano? Tá vendo? Vidrinho tá. Erro teológico, certo? O juiz é justo. Mas. Foi pro vidrinho essa, não? Não, para de falar disso, cara. Eu quero um papel no vidro, cara. Então, encarar o sofrimento com honestidade geralmente nos leva a fazer perguntas sobre a palavra de Deus que a gente nunca tinha feito antes. E a gente achar a resposta, porque Deus nos ama e responde na sua palavra. Foi-me bom, Davi falou isso, foi-me bom
ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter... Pensa bem, foi-me bom ter passado eu pela aflição para que aprendesse os decretos. Por quê? Porque quando aprendeu o decreto, ele não lidou só com aquela situação, não é? Ele agora foi equipado para lidar com qualquer situação quando ele aprendeu de verdade a palavra de Deus. Agora ele está equipado para toda boa obra daí para frente. Percebem? Foi bom ter sofrido, ele está falando. Foi bom ser afligido. Normalmente, essa reação não é essa, né? Tá ruim passar por isso. Porque a gente não está focado em aprender o que Deus quer para nós. Está focado em eu quero alívio agora. Eu quero tomar um negócio e sentir alívio. Mas não aprende nada. Mas não cresce. E eu preciso crescer. Você precisa crescer. Eu preciso crescer a ponto de entender que eu posso ter plena satisfação no meu Deus. E nada pode mudar isso. Só que eu só vou aprender isso por meio de passar pela aflição, focando em aprender o que Deus quer para me ensinar a sua palavra. Agora eu vi esse versículo aqui, eu relacionei com a minha vida, e ele trouxe esperança verdadeira. Ele lidou com a ansiedade de verdade. Ele me ensinou a lidar com essa situação de injustiça. Está na palavra. Então, vai para a palavra, está sofrendo assim. Como que eu vou aprender os teus decretos agora? Agora eu tenho oportunidade. Como é que eu vou aprender isso aí? O que eu preciso aprender a mais para continuar crescendo? Em vez de Deus me livra, que eu louco lá. Não aprender nada. Significa que você não está sofrendo de verdade? Não, está sofrendo de verdade. Quem escreveu está sofrendo de verdade aqui também. Mas você não é minimizar o sofrimento que você está passando, mas maximizar a importância das verdades de Deus como recursos no meio do sofrimento. É isso que Deus quer para nós. Outro ponto, reconheça que a dor e o sofrimento são parte inescapável dessa vida. A palavra de Deus nos encoraja a estarmos preparados para o sofrimento, porque as lutas são inevitáveis. Amados, Pedro escreveu, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Vocês são parte. Paulo, até aqui quem escreveu foi Pedro, mas em outros escritos, em Filipenses, por exemplo, Paulo até pedia, assim, eu quero ser participante do sofrimento de Jesus. Eu quero sofrer pelo que é certo, pelo que é bom. Né? Chega de ficar fazendo o que não presta. Eu sei que eu vou sofrer, mas eu vou sofrer por algo que é digno, pelo meu Salvador. Eu quero que as pessoas reconheçam assim, ó, esse cara está sofrendo, esse cara está passando por isso, e está passando de maneira boa por isso, porque ele é igual a Jesus. É isso que Paulo queria. Eu quero experimentar. Paulo acreditava assim, ó, se aquele poder da ressurreição do Senhor Jesus realmente foi dado para mim, para eu viver daí para frente, eu fui ressurreto por Jesus, eu quero que isso funcione de verdade. Eu quero que a minha vida seja transformada como foi a do meu Senhor que saiu da sepultura e agora está assentado nos céus. Eu quero isso para mim. Eu quero viver dessa forma. Porque se muda, eu vou tomar pancada. Eu vou tomar sem poder, sem fazer com isso? Não. Eu quero que o poder de Deus seja visto, age na minha vida. E por isso ele encara o sofrimento como uma oportunidade disso acontecer. Você quer isso? Tem que ser o que a gente mais quer. Que Paulo falou, né? Uma coisa eu faço. Tem que ser o que eu mais quero que aconteça. Se for, eu quero mais. Aí, difícil. A gente sabe dessas verdades, né? Não é a primeira vez que a gente lê um texto como esse. Essa advertência não é algo extraordinário. A gente sabe que sofrer até como cristão e provavelmente, a Bíblia está falando, provavelmente isso vai piorar nesse mundo, enquanto o Senhor Jesus não busca a sua igreja. A gente sabe dessas verdades, mas as nossas reações
é que realmente demonstram o quanto estamos preparados quando somos atingidos pelas aflições. Então, talvez você já sabe incluir nas nossas orações algo do tipo assim: Senhor, se o Senhor permitir que a aflição, sofrimento chegue à minha vida hoje, ajude-me a estar preparado biblicamente para enxergar cada pessoa e acontecimento como um presente vindo das tuas mãos. Me ajuda a estar pronto. É o que o autor do livro colocou. Me ajuda a olhar para aquilo assim: veio do Senhor. Lembra de Jó? Quem que ele falou que veio o sofrimento? Quem estava dando sofrimento para ele? Quem estava fazendo as ações ali ruins? Diabo. Mas ele falou que veio de quem? De Deus. E é sempre assim. O diabo, onde diz, é o diabo de Deus, que vai fazer o que Deus quiser. Entenda que nem sempre há uma ligação direta entre sofrimento e pecado individual. Já falamos isso ontem um pouquinho, né? Mas algo na natureza humana automaticamente supõe que quando uma pessoa sofre, deve ser resultado de um pecado na sua vida. Só que Deus não fala isso na palavra dele. Muita gente sofre, como o Baldio mostra, de maneira inocente. Alguém fez a gente sofrer, pisou em nós, machucou, abusou, fez alguma coisa que tentou destruir a nossa vida. Não conseguiu porque a gente está aqui. Deus tentou a gente. Ok? Mas essa pessoa não é que ela está sofrendo porque com certeza é um pecado que ela cometeu. Muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi essa suposição dos amigos de Jó que a gente já viu, né? Então, no final, que Deus mostrou para assim, ó, não parem com isso, né? Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, Deus conversou com Jó lá primeiro, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Estou pensando nesses pregadores de hoje que só tem essa teologia, né? Se você está sofrendo, é com certeza que você está fazendo nossa. Deus fala assim, ó, vocês não estão dizendo algo certo a meu respeito, eu estou irado com vocês. E uma hora essa ira vai descer, né? A mesma teologia estava presente na vida dos discípulos de Jesus, né? Eles pressupõem algo também assim. Seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, a Bíblia ensina que muitas vezes o cristão sofre justamente por estar vivendo de maneira fiel a Deus. 1 Pedro, falando sobre o sofrimento dos cristãos ali, fazendo todavia, dando testemunho, né? Fazendo todavia com mansidão e temor, ao falar de Jesus para os outros, ali, ao mostrar uma vida cristã para as pessoas e falar o Evangelho, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. E cuidado no tempo que a gente vive hoje. Por quê? Porque Satanás é astuto, é esperto. E o que ele fez? Que ele está tentando fazer cada vez mais? É justamente essa inversão, né? Verdade pela mentira, né? Sempre fez isso, né? Mas tornar o errado certo, certo errado. Desmontar a moral, as verdades na cabeça das pessoas, para que a maneira que os cristãos vivem nesse mundo seja considerada errada na sociedade. E aí você tem uma base justa para perseguir os cristãos. Eles estão vivendo errados, eles falam com um ser que não dá para ver, eles querem tornar o cristão doido na sociedade, para o cristão depois ir para o hospício, para ir lá para ser tratado. Ele que está errado, não é a sociedade. É aqueles que vivem de maneira fiel. Isso é uma estratégia, pessoal. No aconselhamento bíblico, falando assim, é o próximo, quem escreve sobre isso, as pessoas estão estudando sobre assim, é o próximo passo que a sociedade vai dar para tornar os loucos, os que precisam de tratamento, são os cristãos, ok? E quem não precisa é a sociedade que é livre, que vive no amor e na paz, como a gente observa por aí, né? Então, essa inversão que está acontecendo, né? A gente começa a acreditar, depois que você sofre muito, você começa a acreditar, mas peraí, será que eu estou vendo errado mesmo? Porque eu sempre sou a minoria, eu sempre estou tomando porrada, então assim, a pessoa começa a pensar
né, que ela é estranha. Essa muitas vezes é a pressão que acontece dentro de uma universidade, né? Você é estranho, você é errado. E a pessoa acaba cedendo, acaba se rendendo àquele sistema ímpio de vida ali, né? A Bíblia também afirma que o pecado traz consequências. Entretanto, importante isso aqui, né? Se nenhum pecado óbvio é descoberto, você não deve praticar uma introspecção mórbida que falha em reconhecer a possibilidade de um sofrimento inocente. Especialmente se já fez o seguinte, né? Não precisa ficar aí. Se você não viu um pecado, se você não viu nenhum pecado de vida, pressuponha, né, que você está sofrendo de maneira inocente, você não fez nada errado, né? Fica lá, não, mas eu tenho que achar, né? Calma, né? Principalmente se você fez o seguinte: se você examinou seu coração e sua vida durante um período de sofrimento e encontrou-se incapaz de ver coisas óbvias que temos agradado a Deus, porque lá examinei e tal, fui para a palavra de Deus e tal, mas eu não vi que eu estava fazendo algo errado. Se você orou e pediu a Deus que o ajudasse nesse processo de autoexame, Salmo 139, 23, né? Fala, Deus, né, sonda o meu coração, vê se em algum caminho mau. Você fez isso diante de Deus também, né? Porque você acha que Deus vai querer esconder de você e de mim se a gente vai fazer uma coisa errada? Porque Deus, né, não vai fazer isso. Ele quer que a gente identifique para tratar. Então, se não está vendo algo, calma, né? Ou se você recebeu a ajuda de outros amigos espirituais nesse processo, pessoas que também ajudaram você, está sofrendo e tal, não viram biblicamente algo errado. Por isso a importância de Bíblia, né? Não adianta chegar assim, não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada, mas o que a Bíblia diz? Pode ser que tenha algo errado. Pode ser que não tenha. Mas para ter certeza que não tem, assim, peraí, vamos ver biblicamente esse negócio aos olhos de Deus. Realmente não tem. Então, descansa, relaxa. Você não está sofrendo inocentemente, você não fez nada errado. Ok? Regozije-se, porque Deus oferece algo melhor do que pura justiça, né? Durante uma época do seu sofrimento, já chegou a dizer que Deus não é justo? Já aconteceu? E você fala, Deus não é justo. Sofrendo aqui, isso não devia estar acontecendo, Deus não é justo. Já falou isso para Deus? Ou pensou? Pedi para levantar a mão aqui. Quem daqui nunca fez isso, atire a pé em mim aqui. Na verdade, né, se Deus fosse somente justo, o que teria acontecido conosco? A gente morreria desde nossa concepção, né? Porque o Salmo 51 fala que a gente foi concebido em pecado, então já morreria ali mesmo, né? E se fosse dado à luz mesmo, então a gente seria pecador desde a concepção e iríamos para o inferno. Se fosse só justiça, se fosse por merecimento, é isso aí. Ou nem nasce e vai para o inferno, ou nasce e vai para o inferno. Ok? Então, não tem conversa, porque a gente é concebido em pecado. Toda vez que pensamos que Deus não é justo, nossa reação deveria ser: eu sou feliz porque Ele não é somente justo. Eu quero e preciso de um Deus que seja gracioso, misericordioso, paciente e bondoso. Ele não é somente justo. Ainda bem, porque senão sobraria nada e não sobraria ninguém. O Deus soberano e benevolente promete usar cada circunstância para nosso bem espiritual, à medida que busca nos conformar à imagem de Cristo. Né? Sabemos esse versículo, já muitas vezes falamos dele, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. E por sofrimento? O contexto todo é de sofrimento, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Olha o processo completo também, garantido por Deus trabalhar na nossa vida e trabalhar pela palavra dele. Vai dar certo, pessoal. Ele está fazendo esse plano se cumprir na nossa vida. Uma citação, portanto, vocês que não verem, mas se não conseguir ler, é no seu material, né? Do Paul Tripp. Qual é o propósito de Deus para mim? Comentando sobre esse versículo de Romanos 8. É encher minha vida com experiências agradáveis? Esse é o propósito de Deus para mim? Né? Fazer o cristão feliz, pimpão e mimado desse mundo? É isso que Deus quer para nós? Qual é o bem que Deus está fazendo em minha vida e a vida abundante que a Bíblia promete? Mais uma vez, é muito comum vermos os propósitos e as promessas do Evangelho em termos da nossa felicidade pessoal. Nós nos esquecemos
de que o Evangelho tem mais a ver com a vinda do reino de Deus do que com a nossa satisfação individual. O maior objetivo de Deus, o bem principal que Ele nos oferece, é nos livrar das amarras dos nossos desejos malignos e nos fazer participantes em sua natureza divina. Ele está transformando o nosso coração, como vivemos e qual fruto nós produzimos. O foco dele é eterno e espiritual. Outro ponto. Deixe que o sofrimento aprofunde sua caminhada com Deus. O pastor puritano Richard Baxter ensinava que sofrimento abre de tal forma as portas do coração que a palavra de Deus tem mais fácil acesso. Não é isso mesmo que acontece? Está lá, né? A hora que começa a ser apertado, aí a gente... Ai, Deus, agora eu quero aprender. Agora tá doendo, né? Tá doendo, eu quero passar o remédio. Então, mas uma das maneiras de esvaziar o balde 1 é permitir que cada episódio de sofrimento leve você para mais perto do Senhor. E para isso você precisa confiar nas promessas do Senhor. Não tem como andar com o Senhor e não confiar na palavra do Senhor, nem no que Ele quer fazer com essa palavra na nossa vida. Uma coisa não existe sem a outra, né? Confiar, é assim que Deus mede, inclusive, a nossa confiança, o nosso amor por Ele, não é? Foi o que Jesus falou em João 14, 21. Aquele que me ama, né? O que está escrito lá? Vou ler. Me obedece, né? Exatamente. O resumo é isso mesmo. Vamos ler. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Pronto. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. E a gente vê que Jesus fez isso mesmo, né? Deus foi o Espírito Santo, começou a igreja. Então, assim, quem me ama, quem confia em mim, obedece a minha palavra. É isso. Eu amo muito o Senhor. Você nem sabe o que Deus fala sobre aquilo que está acontecendo na vida dela. Não ama coisa nenhuma. Não está mostrando amor para Deus. Se ama a Deus, eu quero buscar. O que o Senhor quer falar para mim? Me aconselha, me ajuda, eu quero aprender. Aprender de mim, Jesus falou. Não tem, eu amo. Isso é assim, uma alusão, talvez um desejo, né? Queria que fosse, mas assim, amar a Deus também com eu conheço o que Ele quer para a minha vida e sigo o que Ele quer para a minha vida. É assim que o Senhor Jesus enxerga o nosso amor por Ele. Assim que Deus enxerga. Então, Salmos, né? Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Né? Conhecer, Deus falou isso para nós. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Tem outros salmos aí, né? Não coloquei na projeção agora. Mas a pergunta é, você tem permitido que o sofrimento abra as portas do seu coração de forma que a palavra tenha fácil acesso, a ponto de você olhar sua dor por meio da lente das Escrituras? Vou falar uma coisa, pessoal. Muitas vezes, talvez você tenha percebido isso, você ajudando os outros, mas a gente ajuda as pessoas. Às vezes está ajudando alguém a lidar com o sofrimento, e quando você fala, por exemplo, um versículo como esse, parecido com esse, parece que a pessoa fala, não, mas isso não interessa para mim. Eu quero a resposta, eu quero a solução, quero que acabe agora. Não está tratando nada. Ela está falando assim, ó, isso aqui, o que Deus falou não me interessa. Você não tem alguma coisa para você falar, ou até que você acha na palavra de Deus, que vai ser assim, ó, pá, resolveu. Não tem processo, não tem o que fazer, não tem trabalho para mim, não quer dar alívio imediato, né? Estou comprimido para dentro, beleza. Estou sentindo melhor. Entendeu? Cristãos fazem isso com Deus muito. Né? Buscam o conselho, mas não, isso aqui, ó, mas que não me traz nada. Se a palavra de Deus, se qualquer versículo da Bíblia não está mexendo com o meu coração, o problema não é com o versículo. O problema sou eu. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante, mais cortante que qualquer espada, ela penetra na alma, no espírito, na carne, tudo. Se não está fazendo esse efeito, o problema sou eu. Não é a palavra, porque ela é assim. Eu não estou crendo. Uma coisa é falar para você, falar assim, faz tal coisa lá. Não confio no que você está falando, você vai fazer o quê? Não sei. Não nada.
Não adianta nada. Eu ouvi, eu sou educado, eu ouvi. Deus falou. Está procurando gente educada. Ele está nos reeducando a viver biblicamente, como eu disse. Então segue. O Senhor tem qualquer coisa para mim, qualquer coisa, pode ser o que para mim parece uma migalha, não interessa. É da tua palavra. Então eu quero saber. Eu quero aprender. É isso que aconteceu com as pessoas que aproveitaram o seu sofrimento. Né? Eu quero estar mais caminhando com o Senhor. Irmãos, uma coisa que até o autor do livro ressalta em algum momento lá, é que a mudança, gente, em qualquer área, tá bom? Em qualquer assunto, pega qualquer assunto da vida, ansiedade, ira, coisa sexual, maledicência, o que for. Tudo, qualquer mudança, ela tem muito mais a ver com, é muito mais importante você dizer assim, eu estou conhecendo a pessoa de Deus, porque Ele transforma a minha vida, do que eu acertar em cada parte do processo. Você não tem o controle disso muitas vezes. O processo é parte da transformação, mas a transformação significa conhecer uma pessoa, estar mais perto de Jesus, do Deus vivo. Não é, agora eu sei os passos, um atrás do outro, eu vou, se eu fizer... Gente, esse processo é Deus que tem o controle. Essas ferramentas, Ele vai fazer à medida que Ele se relaciona com Ele. Por isso que está acontecendo cada vez mais, né? Às vezes o cara pega a Bíblia, pega o livro de Provérbios, um monte de princípio para dar certo na vida, não vai dar certo coisa nenhuma. Porque aquilo tem a ver, o temor do Senhor é conhecer uma pessoa para a vida ser transformada. Simplesmente aplicar certo princípio, é lógico, melhor aplicar o princípio de Deus do que aquela bobeira que a pessoa fazia, é lógico. Mas assim, você acha que a vida dela vai mudar de verdade, significativamente, enquanto ela não conhecer o Senhor Jesus, tiver poder para viver do jeito certo, para o motivo certo, para o propósito certo, não vai acontecer nada. Né? Ela vai conseguir viver um pouquinho melhor nesse mundo aqui, botar a cabecinha para fora, ela vai afundar. Porque a gente conhece uma pessoa viva, está transformando de verdade a nossa vida. Então, sei isso aqui com isso em mente, né? Ao fazer o que a Bíblia fala, eu estou mais íntimo do Senhor, eu estou caminhando mais com Ele. Ok? Se uma pessoa ainda faz eu, né? Faz isso aqui, faz isso aí, daí, coração, né? Lembra de ontem? Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, o teu ser completo. Né? Dali que procede a fonte de vida. Livro de Provérbios de novo. É o temor do Senhor, é o princípio do saber, da sabedoria. O temor do Senhor é o relacionamento bíblico com o Senhor. Reverente, confiante nele. E nada mais. E Deus sabe onde nós estamos. E a gente pode se arrepender se tiver desviado disso e começa a viver assim. Né? Outro ponto, né? Encare com esperança. Uma das razões pelas quais nós preferimos ignorar ou negar as dores das aflições é porque a gente tem medo do resultado. Nós estamos dispostos a confiar que Deus usa o sofrimento para nos levar a um lugar melhor em nosso relacionamento com Ele. Então, isso é um ponto-chave, pessoal. Assim, enquanto a pessoa, você está ajudando alguém a lidar, por exemplo, no balde, em qualquer outro balde, mas assim, a lidar com a vida dela, e ela não acredita que Deus está usando aquilo para torná-la melhor, mais parecida com Jesus, normalmente ela não faz nada que você fala para fazer. Normalmente ela não sai do lugar. Ela não confia que aquilo assim tem valor, tem propósito. Ela é descrente no que Deus quer fazer. Ela sabe, ela ouve, né? Mas assim, ela não confia assim, isso só está passando comigo porque Romanos 8 é verdadeiro. Deus coopera, trabalha conjuntamente todas as coisas para me tornar mais parecido com Cristo. É isso que ele está fazendo. Ele só está fazendo isso. É só isso que ele está fazendo mesmo. Mas se a pessoa fala, não é. Isso aqui não. Ela normalmente não vai confiar e, consequentemente, não vai fazer o que Deus fala para ela. Porque ela, isso não vai levar para lugar nenhum. Eu já sei o que vai acontecer no final. Eu já tenho o resultado. Eu sei, porque na vida de fulano, quando ele fez isso, ela começa a achar que é Deus, que ela vai ter controle das situações. E ela fica ali patinando na sua vida.
Então, encare com esperança. Por quê? Alguns pontos. Seu Redentor está pronto para confortar você. Paulo queria que os coríntios soubessem que Deus nos conforta em toda a nossa tribulação. 2 Coríntios 1,4. Deus nos conforta em toda a nossa tribulação. A palavra conforta, no versículo 4, lá, 2 Coríntios 1,4, significa Deus coloca-se ao lado de uma pessoa para encorajá-la quando ela estiver passando por um teste severo. Não é brincadeira isso. Deus se coloca em nosso lado, o Espírito Santo está em nós. Deus se coloca ao nosso lado, ao nosso favor, assim, vamos passar isso aqui juntos, eu estou com você, isso é verdade. É verdade isso aqui, não é uma coisa para você sentir bem, eu vou fazer outra coisa com a vida dele. Ele está conosco lá. Numa situação então de extremo sofrimento, duas perguntas podem ser muito úteis. Muito legal achar essas perguntas aqui também. Há algo sobre essa situação que Deus não saiba? Está passando por algo lá? A gente está confuso, certo? Está sofrendo. Quando pergunta a Zaf, Paulo, o que está acontecendo? Não sei. A pergunta, Deus, tem alguma coisa aqui que Deus não sabe? A outra pergunta, há algo nessa situação que deixa Deus incapaz de prover a graça e a força que eu preciso? Deus não sabe o que está acontecendo? Deus não tem poder para me ajudar? Se responder essas perguntas aí, sei lá. Perceba que ignorar ou negar a dor impede de encontrar conforto que a gente precisa na situação de sofrimento. Não interessa não pensar nisso, então se você não vai pensar nisso, você vai lidar você mesmo com a situação. Agora, você sabe de tudo da situação? Você sabe fazer? Você sabe identificar? Você tem poder suficiente para prover graça, força para você mesmo? Em você mesmo? Você tem? Mas Deus tem. Então por isso que a gente busca Ele, tem esperança. Nosso Salvador está pronto sempre para nos consolar, para nos confortar. Oi? Ah, tá bom. É verdade. Obrigado. Então vamos para o nosso intervalo. Vamos te volta.